A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra, um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na Palavra de Deus. Informe, pergunte e peça ao Senhor. Mateus 17, 15 e 16 diz assim a Palavra do Senhor. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Um pai, ele estava informando ao Senhor que os seus discípulos, que tinham poder para fazer, não conseguiram curar, não conseguiram libertar o seu filho. E os discípulos perguntaram ao Senhor, por que não conseguimos expulsar? E o Senhor explicou, está escrito lá em Mateus 17, 21, que há tipos diferentes de demônios, que só saem com jejum e oração. Ou seja, eles só saem se quem estiver expulsando estiver em espírito e não na carne. Os discípulos não estavam em espírito, mas o Senhor só andava em espírito e dirigido pelo Espírito Santo. Os discípulos perguntaram, pergunte você também a Deus, toda vez que tiver dúvidas, e o Senhor te responderá. Mas venha ouvir as respostas, porque o Senhor responde preferencialmente pela revelação e pela pregação da sua palavra. O pai do menino possesso, ele informou ao Senhor o que estava acontecendo. Informe ao Senhor em oração das suas dificuldades, das suas aflições. Não que ele, o Senhor, ele não saiba, mas a palavra diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas questões e demandas. Há pessoas que contam seus males e lutas e aflições para todo mundo, menos para o Senhor. Contam para quem não pode resolver, contam para quem não vai poder ajudá-lo, contam para ter compaixão e não ter a solução. Exceção feita a homens de Deus, não conte os seus problemas para quem não pode te ajudar. Você só vai preocupar os outros. Conte para o Senhor, Ele tem a resposta para tudo. Informe, pergunte e peça para o Senhor em oração, demonstrando assim que você tem fé nele e receba a sua bênção. De que adianta você levar problemas para quem não pode resolver? Leve ao Senhor, use a palavra do Senhor, descubra na palavra do Senhor a direção que você deve tomar. Ouça pregações, ouça mensagens vinda das igrejas também, de homens de Deus que o Espírito Santo tem usado. Pesquise, estude e entregue tudo nas mãos do Senhor. As suas dificuldades, as suas aflições, só Ele é o solucionador. Só o Senhor pode te abençoar, solucionando os seus problemas e te dando a paz. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos, Senhor, a revelação da Tua Palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua direção para que o Senhor possa nos dizer como fazermos para solucionar nossos problemas. Nós, Pai, informamos ao Senhor e pedimos ao Senhor
qual a direção, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E é o Senhor quem nos dá a capacitação para passarmos por essas dificuldades. É o Senhor quem resolve os nossos problemas. É a palavra do Senhor, a revelação da palavra do Senhor, quem nos dará as nossas bênçãos, Pai amado, que o Senhor tem reservado. E por crermos, Senhor, que o Senhor está à direção de tudo, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, nós oramos e pedimos ao Senhor que tudo pode. Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é quem resolverá os nossos problemas. E por isso, Senhor, ajuda-nos, Pai, a crermos cada vez mais, a termos uma fé louca em Ti, Senhor, que vai resolver todos os nossos problemas, de acordo com a Sua vontade no Seu tempo. E nós cremos, Pai, e obedecemos a Tua palavra, e em nome de Jesus é que nós Te agradecemos. Amém. Amém. Fiquem conosco, irmãos. Vamos assistir mais uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. O que traz a pessoa a crescer em espírito e abater a carne é oração e jejum. A oração alimenta o espírito e o jejum tira o alimento da carne, né? Mas isso é uma solução temporária. A pessoa não pode passar a vida toda em jejum, né? A solução para vencer a falta de domínio próprio, a falta de controle sobre a carne, é crescer em espírito. E como é que se cresce em espírito? Alimentando cada vez mais o espírito, alimentando o espírito com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. O seu espírito fortalece, cresce, e a sua carne diminui. Por isso que a palavra de Deus, ela é a direção para todas as coisas. Ela tem as estratégias de Deus, ela tem o poder de Deus, ela tem a unção de Deus, e ela tem um poder transformador de Deus. A palavra de Deus nos transforma. Antes de conhecer a palavra, a gente era um. Depois de conhecer a palavra, a gente é outro. Tem uma visão diferente, tem valores diferentes. Aquilo que você valorizava antes de conhecer a palavra, parece que perdeu valor. E aquilo que você não valorizava e começou a conhecer a palavra, você começou a dar valor. Então esse poder transformador, o alimento da palavra de Deus, é que vai fazer o nosso espírito crescer, fortalecer o nosso espírito e subjugar a carne, diminuir a carne. Entendam? Veja aqui Romanos 8:1. Às vezes você ouve uma pregação, quando você está em espírito, quando você se alimenta da palavra, quando você cresce na presença de Deus, quando você vê alguém pregando, você sabe, está na carne. E quando você vê alguém pregando, você sabe, está no espírito. Irmão, você começa a discernir as coisas de uma maneira diferente. Tem às vezes, irmãos, algumas pregações espetaculosas que é carne pura. Não tem nada de espiritual. Se não tem nada de espiritual, não vale a pena.
O que vale a pena é a direção do Espírito Santo de Deus, é a revelação do Espírito Santo de Deus, essa que vai transformar a nossa vida. E tem muita gente, às vezes, que é enganada, irmãos, sem querer apontar o dedo de novo, não julgueis para que não sejam julgados, mas que estão ouvindo água com açúcar, estão ouvindo coisas da carne, começam a falar de tudo quanto é assunto, menos da palavra de Deus. Leem um versículo e ficam 1 hora divagando, sem a direção de Deus. A gente tem que estar tomando muito cuidado com isso, irmãos, porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. A pessoa pensa que está ouvindo a Deus e não está ouvindo carne humana. É o Espírito que vivifica. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. A revelação do Espírito é que nos fortalece. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É taxativo, irmãos. Não há condenação, e se não há condenação, não há punição para quem está em Cristo. E quem está em Cristo anda em Espírito e não segundo a carne. Uma pessoa que anda na carne é uma pessoa que irritada, vive na base da emoção, nos sentimentos, vive na base dos desejos, da vontade, né? Ou vive valorizando os sentimentos. Ela está na carne, não está em Espírito, não está em Cristo. Estar em Cristo é andar em Espírito, é andar de acordo com a palavra, não andar de acordo. A pessoa que, desculpe, irmãos, ninguém atira o sapato em mim, nem a bolsa, mas a pessoa que se abala por qualquer notícia ruim, por qualquer adversidade, ela está na carne. Porque aquele que anda em Espírito, quando vem a luta, ele se lembra das promessas de Deus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Maior é Deus que está convosco. Se o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. E é isso, irmãos, que se lembra a pessoa que anda em Espírito. Mas a que anda na carne, meu Deus do céu, acabou no... começa a fazer besteira. Andar em Espírito é andar de acordo com a palavra, em obediência à palavra. Não é fácil, mas tem que ser buscado, porque é isso que traz vitória, é isso que traz libertação. Para andar em Espírito e não ter nenhuma condenação e nenhuma punição, pergunte sempre. Faça essa perguntinha, é simples. O que eu estou fazendo é vontade de Deus ou é a minha vontade? Você já fez essa pergunta, irmão? Quem já fez essa pergunta? Irmãos. Então, nessas situações da sua vida, pergunta: o que eu estou fazendo é vontade de Deus ou a minha vontade? A vontade de Deus está escrita. A nossa vontade, ela vem para um bombardeio do inimigo na mente. Então, é a pergunta que tem que estar sendo feita, irmãos. Qual é a vontade do Espírito Santo de Deus através da palavra para essa situação? Pergunte isso. Como o Senhor Jesus agiria nessa situação? Como o Espírito Santo de Deus quer que eu haja nessa situação? Isso anda para o Espírito, irmão. Eu estou fazendo aqui, estou na carne, ou estou em Espírito? Eu vou dizer uma coisa para você, boa notícia. Vocês estão em Espírito, vocês estão fazendo a vontade de Deus, estão na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, glorificando a Deus e louvando a Deus. Vocês estão fazendo a vontade de Deus. O ideal é que a nossa vontade concorde com a vontade de Deus. Isso é o ideal. Mas se não concordar, fique com a vontade de Deus. Deus quer que eu vá nesse evento? Ou é a minha carne que quer que eu vá nesse evento? Deus quer que eu tome um golinho? Ou é a minha carne que quer que eu tome um golinho? Deus quer que eu retenha o dízimo? Ou é a minha carne que quer roubar Deus? Pergunta, irmãos. Pergunta. Deus quer que eu vá em determinado lugar? Deus quer que eu faça isso?
Ou é minha carne que quer que eu faça isso? Pergunta, irmãos. Pergunta para o Senhor, pergunta para si mesmo. E se você fizer aquilo que contraria a vontade de Deus, saiba, você está na carne. E na carne não há bem algum, não tem bênção. Você quer ver um versículo contundente? Romanos 8:6 a 8:8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você quer ter morte ou quer ter vida e paz? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Fez a vontade da carne, está com inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha o versículo 8, esse versículo aqui, você deveria pendurar na parede do seu quarto lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se não agrada a Deus, não tem bênção de Deus. Entenda, irmãos. Não ande na carne, porque não pode agradar a Deus quem anda na carne. Andar na carne é andar sendo comandado pela sua vontade, pelos seus desejos, pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Isso é carne. Quando você agir em função do sentimento seu, se você agir em função de uma emoção sua, se você agir segundo uma vontade sua, um desejo seu, que não concordam com a palavra de Deus, você está na carne. Se concordar com a palavra de Deus, você está em espírito. É simples. A vontade de Deus quer que você se corrompa. A vontade de Deus quer que você fume, se drogue, beba. A vontade de Deus quer que você ande nas baladas por aí afora. A vontade de Deus quer que você pague olho por olho, dente por dente. A vontade de Deus quer que você não perdoe o fulano que te fez tanto mal. Qual é a vontade de Deus? E o que você está fazendo? Irmãos, andar na carne é agir segundo a nossa vontade, desejo, emoções, sentimentos, que são todos contaminados pelo inimigo. Quem age segundo a vontade, desejo, emoções, sentimentos, inclina-se para a morte, diz aqui. E é inimizade contra Deus. Não agrada a Deus. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, ô glória, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então andar em Espírito é ter o Espírito Santo e é ser de Deus. Quem age segundo a sua vontade, desejos, emoções, sentimentos, quem anda na carne não tem o Espírito de Deus. A pessoa fala: oh, estamos cheios do Espírito Santo, oh, Espírito Santo maravilhoso, oh. E agindo na carne, agindo para se mostrar, agindo para se exibir, agindo para fazer a sua vontade, agindo segundo a sua emoção, não tem o Espírito de Deus coisa alguma. Quem tem o Espírito de Deus tem o fruto do Espírito de Deus, que é temperança, domínio próprio, autocontrole, que o Espírito domina a carne. Entenda, irmãos, a palavra-chave para que o Espírito domine a carne é renúncia. Renunciar à sua vontade, renunciar aos seus desejos, renunciar às suas emoções e sentimentos que não concordam com a palavra de Deus e assumir a vontade, a palavra de Deus, para ter o Espírito Santo de Deus, para ter as bênçãos do Espírito Santo. Então há uma guerra interior dentro de nós, uma guerra entre o Espírito e a carne. Então nós venceremos essa guerra quando o Espírito dominar a carne, quando a vontade de Deus dominar a nossa vida, quando nós renunciarmos às nossas vontades, emoções e sentimentos e assumirmos a vontade de Deus.
aí nós estaremos vencendo a guerra interior entre o espírito e a carne, e aí nós vamos ter domínio próprio. Não, eu tenho domínio próprio, eu tenho autocontrole. Não, isso não agrada meu Deus, eu não quero. E não fala, não, Deus não vai se importar, é um pouquinho só, né? É um golinho só, é um dinheirinho só. Não, a mentirinha é light. Tem nada disso, irmão. Tem nada disso. Isso daí é manipulação da carne, né, para tentar fazer a sua vontade, satisfazer o seu desejo e não fazer a vontade de Deus. Se você quer agradar a Deus, como diz aqui, se você não quer inimizade contra Deus, se você não quer condenação, se você não quer punição, se você quer ter o Espírito de Deus e as promessas de Deus, ande em espírito, dê um jeito, ande em espírito, fortaleça seu espírito com a palavra de Deus, tire o alimento da sua carne renunciando, não, Deus não aprova isso, eu não quero, eu passo, deixa, né? Deixa para lá. Então isso é domínio próprio, isso é vencer a carne, isso é andar em espírito, isso é agradar a Deus, isso é ter bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crescer em espírito. Quando você cresce em espírito, vem notícia ruim, não te abala, vem a tempestade e não te leva. Quando você está em espírito, pode ser a pior notícia, você sofre, sente o baque, no minuto seguinte você ergue a cabeça, que seja feita a sua vontade, Pai. É isso. Mas se está na carne, ai meu Deus do céu, não vou mais na igreja, é culpa daquele pastor careca lá, fanático lá, que fica lá pregando, não vou mais, e esse negócio não funciona. Irmão, arruma 1 milhão de desculpas para fazer a vontade da carne. Andemos em espírito, que as promessas de Deus virão sobre nós. Amém, povo de Deus? Eu quero compartilhar com vocês o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos revela que não devemos lutar contra pessoas. Devemos sim perdoá-las e amá-las, seja qual for a ação delas. É ordem de Deus. Mas devemos expulsar, devemos combater, lutar contra os espíritos malignos e enganadores, demônios que manipulam e dominam a mente das pessoas, enganando-as e tornando-as más. Espíritos que agem na mente, levando pessoas ao crime, trazendo doença, miséria, vício, medo, depressão, doenças mentais, perversões sexuais, corrupção e toda a série de males. Tais espíritos malignos, demônios, têm a principal meta de nos destruir, roubando a nossa salvação. Esses espíritos enganam boas pessoas. Só o Espírito Santo de Deus tem legalidade espiritual para agir em nossas vidas. Em João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira e líder de todos os espíritos que usam o engano e a mentira para nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva. Era a prática constante do Senhor Jesus combater tais espíritos enganadores. Há mais de 200 citações no Novo Testamento. Seja discípulo do Senhor, seja um imitador de Cristo e combata-os também. É ordem do Senhor, obedeça. Perdoe e ame as pessoas, mas combata e expulse os espíritos malignos, os espíritos enganadores, para que as pessoas sejam curadas e sejam libertas. Obedeça a ordem do Senhor, curai enfermos, expulsando espíritos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que
cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo.